Fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês, câmera off. Tudo que acontece depois que as câmeras desligam. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, uma convidada especial na realidade, né? Nossa querida e amada Maria Helena Cadamoro. Obrigada, Ives. Estamos aqui, falar de Chavantes é sempre meu prazer. É, né? Sou apaixonada pela nossa história. E hoje nós vamos dar um ênfase mais, porque nós estamos na semana de aniversário do distrito do Irapé. E nada melhor explicar nada melhor, né? Você explicando pra gente essa trajetória, essa história, né, que tem o Irapé, como que começou a história daqui da distrito do Irapé. Assim, tudo que eu fui aprendendo foi nesses quase 30 anos aí, pesquisando no Museu Histórico de Chavantes. Eu entrei como auxiliar administrativa, tive esse cargo, mas eu sempre tive muito prazer em pesquisar. É da minha natureza, né? Sou professora de artes e desenho. Quando entrei na prefeitura, parei de lecionar. Sou pesquisadora, adoro ainda, continuo pesquisando, faço parte do Conselho de Turismo, para sempre estar acrescentando um pouquinho mais do que a gente precisa, né? E o Irapé, tudo que eu aprendi nas leis, em depoimentos, em pesquisas, é o que eu falo hoje, né? Que nossa cidade, nosso município começou pelo Irapé. Quando, em 1887, o João Inácio da Costa Bezerra, João Ignácio, né, na grafia antiga, o nome dele, procurando terras para morar, ele morava próximo a Ipaussu, ele olha as árvores, segundo o seu Gerardo, pelas árvores você conhece a terra. Então ele viu que a terra aqui era muito fértil. 1887, há 138 anos atrás, ele vem morar próximo a uma cachoeirinha, que hoje a gente sabe que é a Cachoeira do Ramescuri. Sim. Mas ele precisava de água para viver, para plantar, para suas necessidades básicas, né? Constrói sua casa e numas terras que não eram dele, mas ele vem e mora, daí ele convida mais amigos, vai vindo mais gente. E assim como é o início do nosso Irapé e o nosso município também, né? Porque nós devemos ao Irapé a criação também de Chavantes, né? Bom, aí o João Inácio, ele batiza, temos referência de que ele é tido como fundador do Irapé. E ele constrói nas terras, a gente fica sabendo que o nome dado foi Santana da Cachoeira. Geralmente o pessoal era muito católico na época, né? Em Santa Ana da Cachoeira, porque era a cachoeirinha que ele vivia próximo, uma cachoeira pequena, que era conhecida como Cachoeirinha. Aí vai aumentando, vai se formando um pequeno povoado. As terras ali pertenciam a Emídio Piedade Filho. É um antepassado da Lúcia Pussi, é um antepassado dela. Eles eram de Santa Cruz, esqueci de falar. Todas as nossas terras eram pertencentes ao município de Santa Cruz do Rio Pardo. E esse Emídio Piedade Filho tinha todo o Irapé, as terras do Irapé, a Fazenda Harmonia, até a ponte. A ponte depois ficou conhecida como Ponte do Ermidão. Eram dele. E esse João Inácio, ele começa a pedir para alguns donos de terra para doar um pouco de terra, porque já tinha muitas famílias morando. A terra era fértil, a plantação, além de milho, arroz e coisas menores, começa uma plantação de alfafa. E ele consegue desse Emídio a doação das terras toda do Irapé. Só que na época era costume doar para a igreja. Então ele doa para a Cúria essas terras e as pessoas moram. Inclusive o João Inácio começa a construção, ele e os amigos começam a construção da pequena igreja. Na época até ele fala assim, mas para quem que vai ser essa igreja, né? Para quem vamos oferecer? Ele fala, que dia é hoje? Hoje é Nossa Senhora do Rosário. Então eles batizam a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Inclusive a igreja foi inaugurada no ano de outubro, no mês de outubro, na década de 10, não lembro direito o ano, acho que é 1912, ou antes até, não tenho ideia do ano. E assim vai se formando um povoado. Novas pessoas vêm morar, compram fazendas,
como o João Batista de Melo Peixoto Filho. O pai dele era um senador e compra terras e o filho vem morar aqui. É o parente do Fernando Melo Peixoto, que hoje continua com a fazenda. E o Coronel Manuel Ferreira, também em Santa Maria, né? E entre outros, tem outros fazendeiros que vêm para nossa terra, nossa cidade, nosso distrito, na região, nossa região, né? E assim começa uma grande plantação de alfafa. A alfafa estava sendo muito importante porque ela era necessária, ela era exportada. A plantação de todo o interior de São Paulo ia para até o Porto de Santos para ser exportada. Porque tudo era, animais eram usados, né? Cavalaria, guarda, muita coisa era importante a alfafa. E nossa Sim. terra produz muito. Eu tive informações de uma pessoa que as terras de Chavantes e Pau-Sul, elas são um pouquinho melhores que a outra da região. Nossa terra roxa. A qualidade é bem boa, por isso que dava bem a lavoura, né? E a plantação da alfafa era muito rápida. Me disseram que a plantação demorava pouco tempo para você plantar, colher, vender, e com isso alguns iam guardando dinheiro para comprar terras e formar um café. Aí muitos começam, depois da alfafa vem a plantação de café. Chavantes foi um dos maiores na região de Santa Cruz do Rio Pardo, e no Brasil foi um dos maiores exportadores de alfafa. A gente não tem muito conhecimento disso, mas o Irapé foi considerado, inclusive, o Eldorado da Sorocabana. Isso eu encontrei em livros da década de 20 do estado, eu encontrei isso. E uma pergunta, assim, uma curiosidade que surgiu, você contando aí, esse povoado que começou a chegar no Irapé, como é que eles sabiam que estava se formando alguma coisa aqui no distrito do Irapé? Pelo que eu vi, esse mesmo, João Inácio, chama um amigo que morava fora, então é conhecimento entre eles mesmo, né? Teve muita gente que veio, inclusive do Paraná para cá, família, se não me engano, do seu Ivo Acuri também veio de lá. E imigrantes. Era uma época que os imigrantes estavam vindo muito para a nossa região, porque eles, quando vinham, eles iam para grandes cidades, depois eles procuravam lugares menores. E serviço. As fazendas ofereciam muito serviço, eram lavradores. Então, era necessário muitos lavradores. E eles, entre eles, isso eu imagino que eles vão conhecendo, vão procurando e ficavam sabendo, e vinham para cá. A nossa região toda, nosso Brasil, nosso estado de São Paulo, tem muitos imigrantes. Sim. Além dos migrantes que eram os primeiros que vieram, que eles vinham de outros lugares do Brasil mesmo, né? E com isso foi se formando a população, povoado, foi formando um povoado ali, próximo à fazenda da Santana da Cachoeira, que foi chamado de povoado da Cachoeira. Mas ela era pequena, então povoado a Cachoeirinha, povoado da Cachoeirinha. Sempre pertencente a Santa Cruz do Rio Pardo. E com isso, a população foi crescendo. Se você olhar, agora talvez esteja um pouco modificado, mas a rua central que a gente entra por Iapé, entra e sai, Sim. acho que recebeu o nome do Vicente Paulo Bergamo, que também era um imigrante italiano, o pai dele veio para cá. Era só comércio. Eram inúmeras as casas comerciais que tinha. Inclusive, eu tive acesso a um abaixo-assinado que a população fez pedindo que ali fosse criado um distrito. Por quê? Quando você nasce, casa e morre, você tem que ir no cartório. Tinham que ir em Santa Cruz. E era distante. Eram poucos os recursos, os meios de transportes. Era cavalo, carroça, poucos carros, né? Então, nesse abaixo-assinado tem o nome e as profissões. A maioria, lavradores e comerciantes. Era comércio de tudo. Tinha açougue, tinha o atual supermercado, que era a Casa de Secos e Molhados. Tinha alfaiate, tinha quem consertava sapato. Sim. Mas ali era só comércio. E as famílias moravam nos sítios, nas fazendas. E vinham na cidade, né? E, inclusive, esse abaixo-assinado consegue que seja criado o distrito do Irapé, o Irapé como distrito de Santa Cruz do Rio Pardo. E por que o nome Irapé? Bom, Desculpa. a gente tem duas opções de pessoas estudiosas no assunto. O seu Geraldo Negrão Machado, que era um morador do sítio aqui, historiador e pesquisador, ele me disse que pode ser, na linguagem indígena, caminho do mel.
Ele falava, né? Eu não sei direito falar como ele, né? Não estudei nada de indígena. E tem outra pessoa que fala que é Caminho das Antas. Nossos nomes das cidades, dos rios, a maioria eram indígenas. Paranapanema é um nome indígena. Rio com pouco peixe, rio, na versão bem sintética, é isso, né? Nós tínhamos Piraju, Timburi, todas as cidades, a maioria eram nomes indígenas que eram dados, né? Então, provavelmente, nós não temos oficialmente a justificativa do nome. Não encontrei nenhuma documentação, nem nesse pedido. Quando eu encontro o pedido de criação do distrito, não falam do nome. E nem a lei não fala, ela só cria. A lei estadual que saiu no dia 22 de outubro de 1909, na Assembleia em São Paulo, cria o Distrito de Paz de Irapé, no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Inclusive, por que isso? Porque queriam trazer um cartório. Com a criação do distrito, facilita muito para as cidades, para as pessoas da cidade, do local, né? Na época já tinha cemitério, já tinha mais coisas ali. Inclusive, isso é colocado no abaixo-assinado, pedindo na Assembleia, né? E assim é criado esse distrito, que antes foi Fazenda Santana da Cachoeira, Povoado da Cachoeira, Vila da Cachoeira, Cachoeirinha, e então Irapé, distrito de Santa Cruz do Rio Pardo, né? E assim, ali era muito fartura, tinha muita fartura, o dinheiro corria muito por causa da fazenda da alfafa e do café. Claro, grandes fazendeiros, as fazendas grandes, né? E as pequenos também, sítios e tal, a produção era muito grande. Com isso, quando sai o primeiro talão de cheque no Brasil, o Irapé cria uma casa de dinheiro, um banco. A Casa Guardadora de Dinheiro, se não me engano, foi em 1912. Foi em 1912. A data começa um banco chamado Casa Guardadora de Dinheiro, depois Casa Bancária Anastácio Pascoal, vai mudando de dono, muda o nome, né? Uhum. No futuro, essa casa pertenceu ao Banco Mercantil. Bem, depois foi comprada por eles, né? Mas era muito dinheiro que corria, né? E com isso tinha muita gente vindo para cá. Aí o que acontece? Antes da criação do distrito, no mesmo ano, no dia 1º de janeiro de 1909, o governo começa a criar as estradas de ferro para facilitar o escoamento da produção cafeeira, através do trem. Basicamente por isso, mas facilitava muito o transporte, né? E para nossa região vem também o trem, que vai até Salto Grande, depois mais para frente, né? Até Prudente. E aqui, o Irapé, eu não tenho escrito, mas eu tenho a impressão que é descida. O trem procura um plano, né? Um lugar mais plano. Então, a mais ou menos 3 quilômetros do povoado, é criado uma estaçãozinha de madeira batizada de Chavantes, inclusive com o CH, né? Que depois é outro assunto, mas o nome do índio também era com CH, que poucas pessoas sabem disso, né? Se é do índio ou da chave, é outra história. Mas aí cria uma estaçãozinha lá que facilita muito para todo mundo, né? Inclusive o pessoal do Irapé. As pessoas, conforme desciam da estação e vinham para o povoado, foram formando as ruas do município de Chavantes, né? E com isso, vai passando o tempo, vai aumentando o povoado ali e aumentando também, inclusive, em volta da estação de trem. E agora, voltando ao Irapé, eram tantos fazendeiros e comerciantes com bom poder aquisitivo que eles se unem, criam um lugar para encontros sociais. Criam, em 1921, o Teatro São José. Eu tive conhecimento através de um pesquisador que ele foi um dos primeiros do Oeste Paulista, né? Porque antes de Ourinhos, Chavantes, o Irapé estava grande. Depois Ourinhos cresce mais, tal, né? Sim. Mas até 1909, então chega a estação. No final desse ano consegue a criação do distrito com o nome de Irapé. Não temos a justificativa do nome, mas provavelmente, inclusive, existem outras versões, né? Talvez folclóricas. Eu descia na estação e ia para a cachoeira, eu ia a pé. Já ouvi isso. Ia a pé, né? Pode ser também, né? E também tem outra. Lá tinha um igarapézinho, né? Aí eu vou lá para o igarapé da cachoeira, Irapé. Mas eu acho que isso aí é mais folclórico, né?
E pode ser que o Irapé seja, a gente não tem justificativa, né? Como a maioria dos nomes indígenas, andei conversando com pesquisadores dessa área, da USP, eles falam bem da linguagem indígena, mas não Sim. deixa de ser o Irapé. É que era interessante, né? Irapé, mas por que Irapé, né? Irapé, vou a pé. Aí vem outro folclore mesmo, é porque é pra Irapé, né? Inclusive teve mudando um pouquinho aí, mas tem a ver. Teve uma época que eles queriam, na verdade, a reforma da Praça do Expedicionário, que era um pasto, era um terreno da ferrovia. Alguém tem contato com uma rádio de São Paulo, e eles fazem uma pergunta: qual é a cidade do interior de São Paulo que quando você morre, você tem que ir a pé para ser enterrado? Uma das perguntas é essa, né? Então, porque realmente a gente, mesmo a povoação de Chavantes, até hoje é enterrada, e Canitar também, alguns ainda continuam sendo enterrados lá, né? É interessante isso. E assim foi crescendo. Trouxe muita fartura, muitos dos lavradores, dos imigrantes, também imigrantes, se tornaram comerciantes. Até hoje nós temos lá descendentes de famílias antigas, né? Ainda tem comércio. E assim vai indo, até que começa a crescer aqui ao lado da estação, forma-se um povoado, e ali, o que eles fazem? Eles transferem o distrito de lá do Irapé para perto da povoação. Então, tem uma lei em 1917, acho que em 17, que muda a sede e o nome. Então, o Irapé volta a ser, não sei, uma vila, talvez, e o distrito passa a ser Distrito de Chavantes, com a sede próxima à estação. O Irapé só volta a ser depois distrito novamente. Chavantes, em 22, se torna município. E deixa eu ver que ano foi, acho que em 35, ele passa a ser, sai uma lei que o Irapé passa a ser distrito de Chavantes. Sim. Bom, então aí nós temos. A gente considera o aniversário pela lei de criação. Então, a lei de criação do Irapé saiu em 1909, no dia 22 de outubro, que é considerado o aniversário. Então, o Irapé está fazendo, como distrito do município de Santa Cruz, 116 anos. Inclusive, eu fiz uma solicitação e a Regiane atendeu, e o prefeito também, os vereadores, para que se criasse o dia do aniversário do Irapé, porque até então não tinha, não era oficializado. E a Câmara aqui do nosso município, e o nosso prefeito também aprovou, através da vereadora Regiane, a criação nesse dia do aniversário do distrito do Irapé, como o distrito de Santa Cruz do Rio Pardo, que é o que ficou mais marcante. Uhum. Embora a gente tenha a data de quando o João Inácio, considerado fundador, chegou no local, 1887. Essa data é considerada de fundação. Inclusive, nós não temos assim uma lei dessa data, mas temos a história oral. Então, muita gente fala, mas o Irapé é mais velho, não é só 116 anos. Sim, ele tem como fundação 138 anos. Nossa. Então, assim, ele é bem mais antigo que essa lei, né? E 90 como distrito de Chavantes. Mas é mais fácil o pessoal falar, não, mas o Irapé é 138. Sim, ele é muito mais antigo, 138 anos. É que nem a minha avó antigamente, cara. Ela falava assim que ela era mais velha. Né? Ela faleceu com 90 e... Foi registrada? 96, mas ela foi registrada. Mas ela falava que tinha 4 anos a mais. Porque o registro dela saiu só depois. Isso porque eles moravam muito em sítios. Era difícil vir para a cidade. Aqui na Fesalc. Então, me parece que você tinha que pagar uma taxa se você fizesse uma data retroativa. Então, eles quando vinham que registravam. Isso é verdade. Então, ela falava sempre. E a memória antiga é sempre a mais correta. E é mesmo, deve ser, viu? Ela sempre falava isso daí. Porque isso era muito comum. Comum, né? E às vezes quem vinha registrar do sítio nem eram a família. Às vezes eles mandavam alguém registrar. Minha mãe mesmo, no caso, foi registrada por um tio, que na época nem era tio, que tinha uma venda. Aí. Então, pede para ele, vai lá e registra, porque as dificuldades da época, né? Entendi. E ainda tinha um outro lance. Antes da criação do distrito, antes de 1909, todos os moradores tinham que ir até Santa Cruz para registrar. Não tinha condição de pagar transporte, às vezes não podia sair.
Mas naquela época não tinha transporte, não tinha Era transporte. cavalo, carroça, tinha carros, assim, mas era mais difícil, né? Tinha poucos carros, caminhões Era bem também. mais difícil, muito difícil, né? Por isso pediram a criação do distrito, que facilitou com a vinda do cartório. O cartório de lá é um pouquinho, acho que é 1910, porque no final do ano que criam o distrito, né, em outubro. Incrível, olha, outubro eu estava vendo, a igreja também foi inaugurada no dia 7 de outubro. O teatro foi do dia 13 de outubro. Eu estava me atentando agora. E a lei também 22 de outubro. Então, outubro é um mês bem de Mês inaugurações lá do de Irapé. Irapé. Há algum tempo eu fiz esse adesivo aqui, só que não está muito comercializado. Faltou pôr o teatro aqui. Eu amo Irapé, né? A gente pode. Algumas pessoas ainda têm. Tem, né? Porque eu tenho amor a Chavantes e Irapé, né? E com o passar do tempo, o Irapé não deixou de ser rico ali. Só que assim, aqui cresceu mais, lá ficou mais parado. Mas as fazendas continuam, né, pessoal? E tem uma coisa interessante que com a chegada da usina hidroelétrica no nosso município, aumentou também moradores do Irapé, porque trouxe serviço para muita gente. E veio muita gente de De fora fora, né? que trabalhava em outras cidades, por exemplo, Salto Grande foi uma usina inaugurada antes daqui. Então, muita gente de lá veio para cá, continuar o serviço aqui, né? Acabou lá, veio aqui. Então, teve também aumento de população de Irapé em Chavantes. Inclusive, tem uma pessoa de Salto Grande que tinha uma firma lá e cria uma firma no Irapé, o Aripocai. Ele tinha a Servix Engenharia, ele cria essa firma no Irapé, terreno enorme ali, que depois se transforma em Sermec, Serviços Mecânicos. A abreviatura de Sermec é Serviços Mecânicos, que dá muito serviço, muito emprego. Essa firma chegou a ter mais de 400 pessoas empregadas, inclusive eu trabalhei lá, trabalhei na técnica em desenho geométrico, em desenho. Não entendia muito, não, estava estudando, mas assim, trabalhei lá uma época na área de desenho mecânico. E muita gente daqui trabalhou, foi ótimo. E essa firma trouxe muita gente para cá, e, inclusive ensinou a profissão para muita gente também, né? Foi um ano muito bom para o Irapé, foi ótimo lá também. Bom, a usina foi muito grande. Nós tivemos pessoas assim do Irapé, nós tivemos um prefeito de Chavantes, que foi do Irapé, o Sami Cury, que ele fez muitas coisas aqui também na época dele. Nós tivemos um vice-prefeito com o seu Leonildo Vidal, prefeito, o seu Ivo de Souza. E incrível, nós sempre tivemos representantes de vereadores do Irapé. O seu Vicente Paulo Bergamo, ele tinha uma venda na esquina ali dessa rua principal, que recebeu o nome dele há algum tempo atrás. Esse nome dessa rua era Rua Direita, porque a Rua Direita em São Paulo era muito importante, resolveram pôr o nome do Irapé da Rua Direita. E com o passar do tempo trocaram pelo nome dele, porque ele foi um comerciante de muito tempo. O pai dele já era dono do comércio, depois ele foi vereador muitos anos. Foi o vereador com mais tempo de vereança que ele teve, se pesquisar aqui. Entre outros também, né? Tivemos pessoas... Nós tínhamos um baile do café aqui em Chavantes, teve uma representante que era de Irapé lindíssima, que foi a rainha. A primeira rainha foi no primeiro ano, que era parente da Santa Rosa, de quem criou o baile até, Maria Cristina, filha do Júlio Silva. Filha ou neta? Acho que filha. E aí a Zélia Avelar, a família dela era toda do Irapé. Ela era muito linda, a irmã dela, Edith. Eram famílias antigas que vieram morar no Irapé e permaneceram lá. O cunhado dela era seu Elias Gabriel, que tinha um bar na esquina, que era muito bondoso. Diz que ele dava muito sorvete para a meninada. Se você perguntar para o pessoal do Irapé, vão ter grandes e boas lembranças deles também. Né? E assim foi. Tivemos farmácias no Irapé. A mulher do Dr. Vanor teve farmácia lá, Adelina Baeta. São inúmeros, né? Eu sei muito pouco assim, da história. E depois, assim, Marilena, da Revolução de 32, nós vemos aqui que tem bastante... A gente sabe, Chavantes já existia, né? Já tinha o Chavantes.
E eles ficavam aqui, né? Os soldados que vinham ficavam aqui, mas você vê que não tem nenhuma, tipo assim, de história da Revolução que eu conheço, né? De repente tem alguma coisa, eu não saiba. Que tem, assim, nenhum monumento, nem nada que fala de soldados. Sabemos que tem lá na ponte, mas no distrito ali, eles não ficavam ali na época da Se Revolução. você pensar bem, a Fazenda Harmonia, eu não sei se ela pertence ao Irapé, que é ali descendo para a ponte. Sim, Ali tinham as trincheiras. E os soldados, eles não eram soldados em plano de carreira de soldado, mas eles eram, acho que recrutados, né? Nós tivemos bastante gente de Chavantes. Aí eu não me lembro se tinha, mas tinha também do Irapé. Então, assim, nas trincheiras que foram depois fechadas, os soldados ficavam ali também, né? O Irapé não tem informação dos soldados lá, tem na ponte, né? na ponte tem bastante. Porque os soldados vinham pelo trem, os paulistas ficaram onde era a Associação Atlética Chavantense. Na época funcionava uma escola lá. Estava funcionando porque a escola tinha sido demolida. E quando depois os gaúchos vêm, atravessam o rio, eles ficam na Santa Casa. E teve morte, teve um monte de problema. Mas teve gente do Irapé também que participou da Revolução. Até de Ribeirão Claro participou aqui por Chavantes. Não tem, você falou certo, não tem nenhum marco, né? Não tem nem. Então, vamos pensar no assunto que aí, eu né? conheço, assim, de história que você vê, né? Da Revolução mas, de assim, tudo. Na verdade, Chavantes foi palco de 3 revoluções. Porque começou com a tenentista em 24, mas aí o caso da ponte, a ponte foi estragada, mas consertada. A gente acha que foi em 32 que ela foi dinamitada, foi em 30. Em 30 ela caiu. Eles cortaram a sustentação do piso, aqueles pilares, ela caiu. Em 32 estava caída. Mas isso aí... Então, mas na verdade, o marco da Revolução... Peraí, estamos esquecendo da pedra histórica. Então, o marco da Revolução fica sendo a pedra histórica e a ponte. Porque na pedra histórica, o que seria isso? Os soldados devem provavelmente ficar nos 2 estreitos do rio para evitar que os gaúchos passassem no rio, como das outras vezes anteriores. Então, um é na ponte e o outro é onde depois, décadas depois, construíram a usina. O paredão da usina fica... Ao lado dele tem uma grande pedra que provavelmente um soldado escreveu lá os dizeres sobre a Revolução. sim. A gente considera o marco histórico da Revolução. Eu consegui que o prefeito anterior permitisse que eu fiz uma foto dessa pedra e fixei numa pedra aqui próxima a essa ponte Pênsil. Parece que fizeram uma placa agora, tiraram da pedra e fizeram uma placa. Porque já que tem a ponte aqui, eu falei, vamos pôr a foto da pedra, né? Sim. É o que nós temos, mas assim, não é aqui. Teve um prefeito que cogitou trazer a pedra para cá, mas isso não pode. Não pode tirar, né? É descaracterizar o original. E lá é permitido visitação, mas assim, tem sempre a usina permitir, é meio de difícil acesso. Tem carrapatos, tem micuí. Mas é interessante, é o nosso uns pontos turísticos que, na realidade, não é muito explorado, né? Por causa pela dessa cidade. dificuldade. Não, mas assim, é só conversar com a usina e verificar a possibilidade. Eles faziam antes tinha uma pessoa que fazia um caminho lá, né? O marido da Inezinha, professora, trabalhava lá, ele fazia o caminho. Hoje eu não sei como é que tá. Entendi. Mas também teve gente de Irapé participando, sim. Teve, né? E uma coisa assim, uma curiosidade minha também. Irapé, quando eu vim para morar aqui para Chavantes, existia uma pista de aeroporto de avião. E aquilo foi por causa de revolução ou foi fazendeiro mesmo? Da usina mesmo. Quando a usina teve aqui, a usina começou no final dos anos 50, a preparação do terreno para a construção da usina, e ela foi concluída em 71, a segunda etapa, e era necessário para o pessoal da usina. Os engenheiros, o pessoal, então isso aí foi feito para lá, para isso. Porque as informações que eu tive, né? Posso estar enganada, mas depois acho que não teve mais utilidade, né? Acho que ficou parado, né? Mas o Irapé trouxe muita riqueza e eu acredito que se não fosse o Irapé, não tinham criado a Estação Chavantes. O município, né? É verdade. E o que você acha que, assim, que atrapalhou, assim, depois...
Porque, que nem você falou, era muito rico em alfafa, né? Alfafa, Café. sim. O café veio depois, né? Então, e do crescimento, assim, do Irapé, você acha que atrapalhou algo, alguma coisa, assim, Bom, desse quando eu crescimento? não entendo muito bem, mas quando cria esse município aqui, o foco vem para cá, né? Mas lá continuam as fazendas, né? Sim. E também tem outra coisa, Ourinhos também cresceu, né? Então, assim, foi espalhando, foi crescendo na região toda, né? É, mas o Irapé, ele sempre teve as fazendas ao redor, sempre teve mudou do café agora para cana depois, né? Que diminuiu muito. A cana, o café exigia muitos lavradores, a cana não. Não, né? Inclusive o café teve bem no final da grande plantação, ainda teve um japonês que criou uma máquina que colhia o café, quer dizer, foi tirando Mão de a obra mão de obra, né? E a maioria das braçal, né? pessoas, a cana já não utilizava tanto, foi diminuindo muito, muito. E também as pessoas procuram sempre outras profissões, né? Os filhos mesmo do pessoal que morava sempre procuravam estudo em outro lugar, procuravam serviço. Muita gente ia para São Paulo, né? Para cidades maiores em busca de serviço também, né? Uhum. Mas eu acredito que o café usou muita mão de obra, muito, muito grande, tanto Chavantes, todo o estado de São Paulo principalmente, né? Sim. E a Ourinhos começou a crescer depois, né? A, lá é divisa com o Paraná, então o crescimento foi muito grande. E também eu vi que, como os fazendeiros tinham grandes extensões de plantação, como, por exemplo, o Coronel Manuel Ferreira. Hoje ele ainda tem os seus descendentes têm fazendas. A Santa Maria de um descendente, né, dele, que eu acredito que ali seja terras do Irapé. Só que as terras dele, a estrada passou no meio, e aqui em Chavantes, a estrada do Campo de Futebol era a terra dele. Do Mimura até a estrada de rodagem era a fazenda dele. Então, eu via que a Sambra, por exemplo, foi uma grande indústria em Ourinhos. Eu vi uma história de que queriam trazê-la para cá, mas os fazendeiros não queriam dar terra. Sim. Então, com isso, cresceu Ourinhos. Ela foi para Ourinhos, né? Nós tivemos, assim, o Irapé foi muito grande na época da Sermec, eu acho. Ajudou muito o crescimento. Depois foi desativada, porque ficou algum tempo depois da inauguração da usina. A Sermec foi criada para fazer material para a construção da usina, né? O foco foi saindo e foi ficando. Ficando, né? Agora, o Irapé, eu achei muito interessante que no Museu Histórico, de Chavantes, que recebeu o nome da DIB, a DIB Ábido do Rio, eu guardava as fotos das gestões do que eram feitos nas cidades. E eu comecei a ver assim, como o Irapé foi sendo cuidado depois, como foi sendo melhorado com asfalto, os ribeirões foram melhorados, sabe? Não entendo muito dessa parte de obra, mas eu comecei a ver pelas fotos que o Irapé foi sendo muito mais cuidado. Há pouco tempo foi restaurado o Teatro de Irapé, mas infelizmente não pensaram nas dificuldades. O pessoal roubou, né? Muita coisa dali não Sim. dá para ser usado. E tem alguns probleminhas que têm que ser melhorados para poder voltar a ser usado pela população. Esse teatro do Irapé, ele começou na década de 20 como teatro, mas depois, no futuro, ele foi usado pela prefeitura para eventos sociais. Ali funcionou cinema, até escola parece que chegou a funcionar, reuniões sociais, bailes. A Solanginha, hoje coordenadora do Manuel Ferreira, do Estevão, ela me contou que o pai dela também fez atividades lá, não lembro se era de dança, cinema, e ela ajudava. Ela contou fases lindas ali da utilização do teatro, sabe? Sempre foi usado para a população. Outra coisa que eu estou lembrando, que criaram também, foi um dos prefeitos anteriores, tenho impressão que, não sei, não posso afirmar o prefeito, pegaram uma casa bem em frente à praça e reformaram e transformaram num escritório regional de governo do Irapé. É onde a gente fala hoje subprefeitura, mas para facilitar para as pessoas de lá. Lá tem correio, Sim. tem mais coisas. A Fátima, que trabalhou muito tempo lá, é um escritório representante que ajuda. Eu sei que correio, ônibus é lá, e tem mais coisas. Eu tenho a impressão que paga água. E também ali coordena a obras do Irapé, na limpeza, tudo lá. Sim. Então, isso foi uma coisa muito boa para o Irapé também, eu acredito, né? Entendi.
em si mesmo do teatro que você estava falando, assim, a criação desse teatro, assim, ele foi criado depois da usina ou Não, não, antes da, 1920. antes da A usina? usina foi nos anos 60, E, pelo e menos. por que que ele foi assim? Você acha que ele foi criado para trazer o quê? Ah, Qual o intuito de montar um teatro na época, um vilarejo, na realidade? povoado, é. Povoado. Um vilarejo. Os fazendeiros e comerciantes, os comerciantes eram um número grande também, né? Fazendeiros, eles queriam um lugar de encontro social. Assim como Chavantes criou um clube, o Clube do Verde, para reuniões sociais. Foi criado esse aí. No começo, ele foi criado para teatro, porque teve apresentações. Inclusive, na inauguração, não veio grandes artistas, assim, mas veio o quê? Veio a banda local, a banda da região. Apresentaram peças teatrais com pessoas que vinham de fora, né, para cá. E depois ele era usado mais como encontro social das pessoas, Certo. geralmente das pessoas mais abastadas, né? Com o passar do tempo, ele foi abrindo para a prefeitura fazer como um ponto necessário para alguns eventos dela, para algumas coisas, né? Que pena, né? Porque poderia, na época, é que eles não pensaram muito, mas poderia usar para totalmente evento, como foi o primeiro do estado, né? Do É interior considerado aqui. o primeiro da região nossa. Da região que nossa, então, que Oeste Paulista, Sudeste. então poderia ter explorado muito mais ele na época, né? Eu tenho a impressão que, com o passar do tempo, foram mudando as atividades. Como bailes também. Antigamente tinham tantos bailes, agora vai mudando, né? É. Lá também foram feitos bailes, reuniões assim, pelas histórias que eu ouvi. Mas, assim, foi caindo a necessidade do teatro, né? Você vê que Ourinhos tem um teatro que foi feito nos anos 80, não tinha teatro. Então, assim, a utilidade, né? O modismo, a cultura vai Sim. mudando. Uma outra curiosidade minha também, que eu já estava aqui, né, morando em Chavantes, eu lembro que Irapé ele não tinha asfalto, ele era paralelepípedo, né? Era tão lindo. Era bonito. É. E aí, quando foi se falado na época que ia começar a asfaltar o Irapé, houve um pessoal, um Protesto? grupo de pessoal ali que não queria que tirasse aquelas pedras ali, porque fazia parte da história, né? A Chavantes também. Era tudo paralelepípedo. Hoje você só encontra a próxima estação, o original do paralelepípedo. Mas não tem jeito, né? É o progresso. Progresso, né? Não adianta, né? E a base, esse paralelepípedo, ele é muito, muito bem feito, eu acredito, né? Sim. Tem algumas fotos ainda, até o Jorge do Foto Clagê tirou uma foto linda que aparece o paralelepípedo, é muito bonito, sim. Mas é a mudança, né? É a melhoria. Melhoria. Talvez seja a melhoria. Voltando ao teatro, eu tinha sugerido que a gente fizesse uns banners com a história do Irapé, de Chavantes, para quando fosse aberto, deixar um mini museu ali, né? Porque ali provavelmente vai ser reaproveitado ali ainda. Acredito que sim. Eu acho que a prefeitura ainda vai consertar o que precisa ser consertado, né? Repensar o assunto e ainda vai ser utilizado, sim, porque é um ponto muito lindo. E foi feito um restauro muito bom nele, né, na parte, talvez externa. Eu não entendo muito dessa parte aí. Né? Mas é um marco, né? Nós temos em Chavantes 3 coisas centenárias. É pena que nem todo mundo tem esse conhecimento. Primeiro, a estação ferroviária Chavantes. O nome dela é Estação Ferroviária Chavantes, sempre foi com CH. O Teatro São José, no distrito do Irapé. A estação 1909. O teatro. Ah, não, antes do teatro foi a Ponte Pênsil, que recebeu o nome de um fazendeiro. Esse fazendeiro era de São Paulo. Vou aproveitar, hein? Sim. Esse fazendeiro era de São Paulo, tinha fazendas lá, e ele recebe em pagamento de dívidas uma fazenda em Ribeirão Claro, o Alves de Lima. Esqueci o nome dele inteiro agora. Antônio Manuel Alves de Lima, se não me engano, alguma coisa assim. Aí ele tinha grande plantação de café. isso aí tem a ver com Irapé. Plantação de café no norte do Paraná, em Ribeirão Claro, Fazenda Monte Claro. Ele e mais outros fazendeiros. Quando constrói a estação de Chavantes, eles preferem trazer a safra de café para cá, porque era mais perto do que Ourinhos. Mas tinha um rio. Como ele tinha sido secretário agrícola do Estado de São Paulo, conseguiu que o governo do Estado construísse a ponte.
deram o nome dele, né? E essa Sim. ponte facilitou muito o escoamento da produção cafeeira, de tudo, né? Além do café, do transporte, né? Então, a segunda coisa, primeira coisa, a estação centenária. Segunda, a Ponte Pênsil foi inaugurada no dia 4 de dezembro de 1920. E o Teatro de Irapé. São as três coisas, três patrimônios históricos que nós temos e cultural no nosso município, né? Estação, ponte e teatro. Teatro. Mesmo não funcionando como teatro, não deixa de ser um marco histórico, né? Sim. Foi pedido o tombamento dele para o governo do estado. O que é o tombamento? O tombamento é mais um reconhecimento do seu valor para o estado todo, né? Na época, o seu Vidal pediu o tombamento da Ponte Pênsil, que ela teve o reconhecimento, teve o seu tombamento como pela sua arquitetura e história, né? Das revoluções, tal, arquitetura diferenciada. Mas eles não aprovaram o tombamento do teatro. Poderia ser feito, talvez, uma lei municipal de tombamento, mas a lei nem sempre adianta. Eu consegui, como munícipe, eu pedi o tombamento da estação ferroviária, com medo de que a própria FEPASA, a Sorocabana, agora é a Rumo, viesse a demolir, né? Só que aconteceu que os prefeitos não priorizaram a limpeza das calhas, com isso ela está deteriorando e caindo no telhado. Mas é isso aí, vamos ter esperança de que nosso prefeito possa, acredito que ele possa restaurá-la, né? Sim. Mas, assim, o Teatro do Irapé é um grande marco no distrito e a sua importância regional. Só que é histórico, então a história nem sempre é tão considerada, né? né? O Irapé, ele teve grandes pessoas, grandes personalidades também de lá. Não sei se está agora, mas, assim, muita gente que nasceu lá já teve prefeitos, que nasceram lá, foram prefeitos em outras cidades, grandes profissionais. O Zé Maria, acho que foi o primeiro advogado, que é o EAB dele, consta que ele é do Irapé, né? Profissionais e grande gente surgiu do Irapé também, grandes Isso. famílias. Nós tivemos a família do seu Elias Gabriel, da Edith Avelar Cobra, depois mudaram daqui, mas foram muito bons, muito atuantes, entre outras, a família Cury também, seu Ivo, eu não sei citar todas, né? A família Leal, teve muita gente lá. Teve, né? Assim, você como historiadora vê essa evolução da cidade ali do Irapé. E você falou que vem, né? Olhando assim, vê a melhora cada dia. O que você vê, assim, futuramente da cidade do Irapé, voltando agora, assim, com o distrito industrial funcionando, Vai trazer muita melhoria, né? muito certinho. Você acha que vai haver algum crescimento pro lado de lá, ao invés de vir para Chavantes? Eu acho que as terras ali são interessantes. O distrito industrial que os vereadores pediram, a verba que o Antônio Emílio deu para construção de um camping, os vereadores na época pediram para se começar um distrito industrial, né? Teve início. Vamos ter esperança de continuar. Eu acredito que possa ser melhorado. E a esperança também de que onde era Sermec, ainda quem sabe, né? Também, Alguém né? resolva. Terreno grande lá. E as fazendas, gente, a fazenda do João Batista de Melo Peixoto Júnior, que dá o nome à escola, vem sendo tocada ainda por descendentes dele, né? Porque muitas das fazendas foram vendidas, né, para Coalhato e tal, mas ali, e tem outras fazendas, que eu não estou lembrando os nomes agora, tem mais 3 fazendas em Chavantes, tem a Santa Maria, que tem o Elinho Vergária, né, que é descendente, que continua, tem outras para lá também, do parente dele. A outra eu não consigo lembrar o nome, mas tem mais um descendente da fazenda que continua tocando, né? Sim. E a gente tem esperança. É uma coisa que eu acharia interessante que fosse lançado, talvez, numa escola, ou talvez na escola de Irapé, a criação de um brasão, de uma bandeira e de um hino para o distrito. Podia ter. Nós temos o brasão, bandeira e hino do município. Nosso município, você viu como é se empolgar falando mal. Nosso município abriga hoje o distrito de Irapé e o distrito de Chavantes. Chavantes é também considerado. O brasão, bandeira e hino do município, ele é também do Irapé. Mas assim, que tal lançar a ideia de quem sabe o pessoal ainda se anime a criar? Porque eu vejo um bairrismo muito grande no Irapé. E às vezes eu sinto assim que parece que eles se sentem negligenciados em algumas coisas. Mas eu sempre vi também o olhar dos prefeitos atentos assim com o Irapé, tentando fazer para o Irapé, né? Pode ser, sei lá, mas eu acho assim,
Quem sabe isso aí seja legal, né? É, sim. É. Nós temos o Esporte Bico Verde, que tem, parece que tem o desenho deles lá, né? Tem. Uma coisa que eu vejo que tem muito em Irapé também são igrejas, né? Com o Bastante. aumento das igrejas, isso aí ajuda bastante. Bastante, Mas sim. eu não entendo muito dessa parte econômica e financeira, não. Não, né? Marilena, muito obrigado Eu por que fazer essa agradeço. participação. Vai ter outra vez aí, tem a cidade de Chavantes, tem o aniversário de Chavantes, a gente continua essa história, né? Hoje foi ênfase mais na Na Irapé, que parte estamos na antiga. semana, né, do aniversário do Irapé. Semana e mês do aniversário, é 22 de Exatamente. outubro. Semana e mês, né? Que É, nem você trouxe bastante informação é. interessante, que eu mesmo sabia. E deixar para você livre falar alguma coisa para aquele Eu acho assim, tem pessoal do muitas pessoas Irapé. que podem falar melhor que eu de Irapé. Tudo que eu aprendi, que eu falei hoje aqui, foram coisas que eu fui coletando ao longo da vida, com depoimentos, baseados em lei, em pesquisas. Mas, por exemplo, tem várias pessoas que poderiam falar. O Sim, Eliseu viveu, trabalhou lá, o Leal, o Jarrão, tem o Fabinho Azevedo, que eu vejo que ele também. Muitas pessoas. E eu tenho contato com pessoas que moraram lá, hoje idosas, que moram fora, que quando eu coloco alguma coisa de Japé, elas me ligam e contam mais histórias. Eu acho lindo, eu adoro ouvir, procuro anotar. Estou começando a fazer um histórico aí, vamos ver se eu consigo, a história do município, sim, e vamos ver se eu consigo coletar. Mas tem muitas mais pessoas que fazem, podem trazer depoimentos muito riquíssimos sobre Japé, né? muito legal. Nosso Irapé. Verdade. Bom, agradeço mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Terá outras oportunidades, a gente E aí, está ó, trocando e ideia, o Amirapé conversando. tá aqui, ó. É, tá aí, ó. Eu amo Chavante e amo Irapé também, né? Mas tá ótimo. Obrigada, Ives. Muito Certo. obrigada por ter me Eu que chamado. agradeço, viu? E a você também, Irapé, 116 anos, parabéns pelo seu aniversário. Povo daí também, todo mundo que mora aí também, um povo abençoado, importante pra gente também, né? É, como você falou, né? Se sentem um pouquinho acuados, mas a gente sempre tem pessoas carinhosas lá, pessoas É. humildes, pessoas São os nossos pioneiros, né? diferenciadas Chavantes, lá, né? nossos pioneiros. Então, agradeço a vocês também, parabéns pra vocês, tá? E, ó, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dê um likezinho lá, se inscreva em nosso canal, que a próxima vez tem muito mais aí pra gente, tá bom? Agradeço você, até mais. Tchau.